Quarta-feira é dia de falar dela, da nossa velha senhora. Estamos na contagem regressiva. Faltam 63 dias para o centenário da ponte, Maria. Já, Zanotto, nem parece que a gente está falando, né? Desde quando faltavam 100 dias para os 100 anos. Você já parou para pensar como era a cidade antes dessa ligação entre ilha e continente? Hoje, na nossa série especial, a repórter Sofia Gonzalez vai mostrar como a inauguração da ponte, lá em 1926, acabou com o isolamento e transformou para sempre a região do Estreito. É uma verdadeira viagem no tempo que revela histórias curiosas e mudanças que marcaram a geografia da capital do estado. Obras, mudança no trânsito e novas rotas. Quem passa pelas cabeceiras das pontes que ligam ilha e continente vê uma região desenvolvida e em constante transformação. Mas para entender como tudo isso começou, é preciso voltar no tempo. 100 anos atrás, a realidade era bem diferente. Antes da Ponte Hercílio Luz, a travessia entre os dois lados da capital era feita em balsas, dependia do tempo e do mar. O que a gente tinha aqui no Estreito, por exemplo, é quase como se fosse o fundo da cidade, né? Aqui era uma área basicamente rural, né? A ligação com a ilha se dava através de balsas precárias. A inauguração da Ponte Hercílio Luz, em 13 de maio de 1926, mudou completamente essa dinâmica. A primeira ligação fixa entre ilha e continente reorganizou o desenvolvimento urbano da capital. Até então, a cidade crescia principalmente para o leste da ilha. Com a ponte, o olhar de Florianópolis começa a se voltar para o oeste, na direção do continente. Então, isso é uma porta de entrada que faz com que a inserção do bairro do Estreito e da cabeceira seja totalmente diferente. A nova conexão intensificou o fluxo de pessoas, veículos e mercadorias e redesenhou a dinâmica da cidade. O bairro do Estreito, que até então tinha características rurais, passou a se urbanizar rapidamente. A cabeceira da ilha, ela vai se defronte aos cemitérios, por exemplo. Era um lado pouco usual, né? Onde ficavam casebres e o cemitério municipal. E isso já vai forçar o deslocamento maciço, né, do cemitério, que já tinha séculos, para Itacurubi. No lado continental, que já havia uma ocupação com uma finalidade um pouco mais comercial, a ocupação do solo, né, o matadouro municipal, vai ensejar o surgimento de ruas para a habitação das pessoas. Até 1920, havia os caminhos que ligavam as outras grandes cidades, que eram as cidades mais ao norte, Biguaçu e posteriores, Palhoça mais ao sul e Lages na serra. Então havia grandes caminhos, não havia ruas, né? Com a construção da ponte, a cidade, que era voltada para o mar, virou de costas para ele. Um exemplo está aqui, na rua Fulvio Aduti, uma das principais vias do Estreito. Repare que as casas estão viradas de frente para a rua e de costas para o mar. Naquela época, não era um privilégio morar de frente para a água. O importante era estar de olho no comércio, no movimento, na vida que começava a surgir do lado de cá. Mas a partir da década de 70, sobretudo com a mudança cultural que vem aí, um pouco da influência do Rio de Janeiro e das outras cidades, o banho de mar passa a ser um elemento importante, gerador de saúde, né? A fruição da paisagem passa a ser um elemento importante na qualidade de vida das pessoas. Isso faz com que, aos poucos, né, a cidade se volte para o mar. Foi também com a ponte que vieram os aterros. Com as ruas se tornando o principal caminho de deslocamento, criar novos espaços para a cidade passou a ser uma prioridade. Os aterros da Beira-Mar, os aterros da Bahia Sul, da Bahia Norte, que são bem conhecidos. Mas no lado continental, o Saco da Lama, onde fica a antiga hospedaria dos imigrantes e depois Escola de Aprendiz de Marinheiro e hoje a Guarda Municipal, é um dos aterros dos anos 80, né? Hoje tem um parque municipal. Então isso também vai modificar a geografia da cidade, né? Com a nova ligação entre ilha e continente, áreas que antes eram pouco ocupadas começaram a receber moradias e comércios. A região do Estreito se consolidou, aos poucos, como uma extensão natural do centro da capital. Então as novas pontes, elas vão reforçar ainda mais essa possibilidade de morar perto do centro administrativo, centro urbano, onde as pessoas trabalham e com um custo mais baixo. Então,
as pessoas vão cada vez mais morar, vamos dizer, no continente próximo, em detrimento de morar muito longe na ilha, né? A ilha é longilínea. Com o aumento da população e do número de veículos, em poucos anos, a ponte Hercílio Luz logo atingiu o limite de capacidade. A solução foi ampliar as ligações entre ilha e continente. Em 1975 foi inaugurada a ponte Colombo Salles e em 1991 a ponte Pedro Ivo Campos. As duas consolidaram o continente como espaço de destaque da cidade e valorizaram a região do Estreito e dos bairros vizinhos ao longo das décadas. Só que é uma área que a gente vê aqui o movimento, né, que ela também é muito sensível do ponto de vista do limite que essa verticalização pode dar, né, da qualidade de vida, da poluição, do barulho, né, do congestionamento. Então é uma verticalização que tem que ser feita com bastante cuidado. Quase um século depois da inauguração da primeira ponte, as cabeceiras continuam em transformação. Uma região que deixou de ser periferia para se tornar um dos pontos mais estratégicos da capital catarinense. No próximo episódio, você vai ver a evolução da iluminação da hoje Velha Senhora. Tá chegando aí os 100 anos da nossa ponte. Semana que vem tem mais reportagem especial para vocês. Agora, 100 anos depois, a gente vê que precisa dessa mudança, né? Da questão de estar de costas para o mar e, infelizmente, a ponte que traz tantos benefícios para a gente ao longo desses anos, ela acabou com o transporte náutico, né? Porque antes era só de barco e hoje tu não tem um barco que faça a travessia da ilha e do continente. Não precisa guardar mais 100 anos para isso, né, Maria? Não. Não precisa. Não, Zanotto.